Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras! Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje a nossa revisão estratégica e esquematizada dos conflitos aparentes de normas penais. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas a estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Direito penal. Vamos revisar hoje os conflitos aparentes de normas penais. Conflito aparente de normas penais. Consoante o conflito aparente de normas penais, pois ele decorre quando há duas ou mais normas incriminadoras aplicáveis ao mesmo fato, ou seja, tipificando o mesmo fato. Todavia, apenas uma norma é aplicada à situação. Diante disso, logo podem ser tirados alguns elementos para a existência desse conflito, tais como unidade do fato, uma só infração, pluralidade de normas, duas ou mais normas aparentemente identificam o mesmo fato, aparente aplicação de todas as normas, a incidência de todas não é verdadeira, é aparente, e efetiva aplicação de apenas uma delas. Princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais. Mnemônico seca. S de subsidiariedade, E de especialidade, C de consunção ou absorção e A de alternatividade. Princípio da subsidiariedade. Conforme esse princípio, o tipo subsidiário, ou seja, norma subsidiária, pois descreve um crime autônomo com cominação de pena menos grave, que é prevista em outro tipo penal, logo chamado de norma primária. Diante disso, pois a norma subsidiária funciona como um soldado de reserva. Destarte só se aplica a norma subsidiária caso a norma primária não possa ser aplicada. Tipo penal. Temos o tipo penal primário e o tipo penal subsidiário. Tipo penal primário. Exemplo, constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. E o tipo penal subsidiário? Temos como exemplo a ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Diz o seguinte: a ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Ou seja, a ameaça é subsidiária do constrangimento ilegal. Por quê? Dentro do constrangimento ilegal está de forma tácita ou implícita a ameaça. Não esqueça, tipo penal primário prevalece sobre o tipo penal subsidiário. Subsidiariedade. Temos dois tipos de subsidiariedade: a expressa ou explícita e a tácita ou implícita. A expressa, a própria lei diz que só será aplicada a lei menos grave se o fato não constituir crime mais grave. Temos como exemplo o artigo 132 do Código Penal, que diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Mais outro exemplo, artigo 325, revela fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constituir crime mais grave, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui temos exemplos de subsidiariedade expressa ou explícita. E a tácita? Diz o seguinte: quando as elementares de um tipo logo estão contidas na forma de elementares ou de circunstâncias acidentais de outro tipo. Não entendeu? Exemplo clássico, o roubo. Dentro do roubo está de forma tácita ou implícita o furto. Exemplo clássico, o crime de ameaça, artigo 147. Integra o crime de constrangimento ilegal, artigo 146. Dessa forma, o agente cometendo este crime logo não vai responder por aquele. Diante disso, pois há subsidiariedade tácita ou implícita. Mais um exemplo,
Quem pratica o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, logo pratica o furto, artigo 155 do Código Penal, de forma tácita ou implícita. Isso mesmo, tanto a ameaça está de forma tácita ou implícita dentro do constrangimento ilegal, como o furto está de forma tácita ou implícita dentro do roubo. Princípio da especialidade. Consoante esse princípio, pois no conflito entre o tipo penal específico e um genérico, logo prevalece o específico. Ainda cabe salientar que esses elementos específicos são chamados de especializantes, assim, os quais podem tornar o fato mais grave ou mais benéfico ao agente. Por exemplo, tipo genérico. Homicídio simples do Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. E o tipo especial, temos o infanticídio, artigo 123, matar sobre a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. Então aqui, quem pratica infanticídio, logo segundo o princípio da especialidade, que diz que a norma especial prevalece sobre a geral, vai responder apenas pena de detenção e não penas de reclusão. Temos mais outro exemplo, como o crime de peculato praticado por funcionário público. Logo, o funcionário público vai responder por peculato e não por furto, porque a norma especial prevalece sobre a norma geral. Não esqueça, meu guerreiro e minha guerreira, norma especial prevalece sobre a norma geral, assim como o infanticídio prevalece sobre o homicídio e assim como o peculato prevalece sobre o furto praticado por funcionário público. Infanticídio praticado mediante o artigo 123. Mas não esqueça, norma especial prevalece sobre a norma geral. Princípio da consunção ou absorção. Consoante com tal princípio, pois o crime fim absorve o crime meio. Exemplo, Zé entra na casa de Mané e furta R$1.000. Diante disso, Zé vai responder somente por furto, artigo 155 do Código Penal, e não por violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Assim, um crime meio, que é a violação de domicílio, pois é absolvido pelo crime fim, que é o furto. Dessa forma, as lesões corporais que determinaram a morte de alguém, logo são absolvidas pelo homicídio. Portanto, a gente apenas responde pelo homicídio. Crime consuntivo, pois é o crime que absolve, assim é a conduta mais grave. E crime consunto, pois é o crime absolvido, assim é a conduta menos grave. Não esqueça, meus guerreiros, a diferença de crime consuntivo e crime consunto. Crime consuntivo, pois é o crime que absolve, assim é a conduta mais grave. Crime consunto, pois é o crime absolvido, assim é a conduta menos grave. Logo, não esqueça, fique ligado, anote. Crime consunto é o absolvido e crime consuntivo é o que absolve. Assim, o crime consuntivo prevalece sobre o crime consunto. O princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, progressão criminosa, crime complexo, fato posterior não punível e fato anterior não punível. Não tem como errar. É assim que cai nas provas, meus guerreiros e minhas guerreiras. O princípio da consunção enseja a absorção de um delito por outro, sendo aplicável aos casos que envolvam crime progressivo, progressão criminosa, crime complexo, fato posterior não punível e fato anterior não punível. Formas de ocorrer o princípio da consunção ou absorção: crime meio e crime fim. Aqui o agente pratica um crime meio, apenas para que possa atingir um crime fim. Exemplo, o indivíduo que falsifica identidade para praticar estelionato. Crime progressivo. Aqui o agente realiza um ato ou atos que compõem um único contexto. Dessa forma ocorre crime progressivo quando o agente, desde o início, tem um elemento subjetivo, ou seja, o dolo, a intenção de alcançar um resultado mais grave, pois passa por uma conduta inicial que produz um evento menos grave. Assim, pois temos o chamado crime de passagem obrigatória. Exemplo, o homicídio, só que necessariamente o agente A irá praticar lesão corporal antes de matar a vítima. E a progressão criminosa? É aquela realizada mediante dois atos, dois movimentos, ou seja, quando o agente inicia um comportamento que configura um crime menos grave, mas ainda dentro do mesmo intercrimes, ou seja, caminho do crime, logo resolve praticar uma infração mais grave,
que pressupõe a primeira. Exemplo, a tortura. Inicialmente o elemento subjetivo, ou seja, o dolo do agente era a tortura, mas depois decide matar a vítima. E fato posterior não punível, pois ocorre quando, depois de realizada a conduta, o agente pratica novo ataque contra o mesmo bem jurídico, desejando apenas tirar proveito da prática anterior. Assim, o fato posterior é tomado como um mero exaurimento. Exemplo, o ladrão que furta um carro e depois destrói, logo não vai responder pelo crime de dano, todavia pelo crime de furto, porque este, que é o furto, absolve aquele. Princípio da alternatividade. São crimes de ação múltiplas ou de conteúdo variados. Logo, temos um tipo penal chamado de misto alternativo, ou seja, cuja conduta possui vários verbos. Assim, mesmo se o agente pratique vários dos núcleos, ou seja, verbos, em um mesmo contexto responderá por apenas um crime. Exemplo, o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a famosa popularmente como Lei das Drogas ou Leis Antidrogas. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, meu guerreiro e minha guerreira, praticando todos ou apenas um desses 18 verbos, o agente responde apenas por um núcleo, meu guerreiro e minha guerreira. Mesmo que ele pratique todo o artigo 33, qualquer um deles, ele vai responder apenas por um crime, segundo o princípio da alternatividade. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final dessa revisão dos conflitos aparentes em normas penais. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque mais cedo ou tarde a vitória é certa. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas todos que não desistem alcançam a vitória. Meu guerreiro, eu sei que é difícil, principalmente no momento tão difícil que a gente vive atualmente, dessa pandemia do coronavírus causador da Covid-19, é estudar, manter o foco, manter a resiliência, manter a constância, a paciência. Mas é preciso você ter essas características num momento tão difícil como esse. Porque nesse momento, meu guerreiro e minha guerreira, que cresce o homem, que cresce a mulher, que cresce o ser humano. Porque é nas adversidades que aprendemos mais, é nas adversidades que nos tornamos mais fortes. Então, meu guerreiro, se você pode, se você está em casa estudando para concursos públicos, aproveite essa oportunidade. Eu sei que é difícil, mas muito difícil continuar tendo constância depois que a sua prova foi adiada, depois que a sua prova foi cancelada, depois de uma circunstância tão difícil como essa. Mas é preciso, meu guerreiro, entenda bem, é preciso você ter paciência, resiliência, constância, perseverança, foco no objetivo, porque essa pandemia vai passar, logo, logo isso vai passar e a sua prova virá e você vai estar mais forte, mais preparado. Deus é bom e ama você, assim como eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de laranja, de maçã, de camarão na praia, já fui servente de pedreiro, já fui pintor, eletricista, encanador, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar e hoje eu sou policial civil do estado de Pernambuco, continuo estudando, continuo fazendo curso de direito, sonhando em ser amanhã delegado, promotor e juiz. Você vai vencer, com você não vai ser diferente, meu guerreiro e minha guerreira. Então, fé, força e foco, juntos vamos vencer, não pare por nada e principalmente nem pense em desistir. Você é mais forte, Deus está com você. Peça a Deus sabedoria, paciência, resiliência, porque isso Ele lhe dá. Agora a sua parte você tem que fazer. Se é estudar, estude, mas estude muito. Aproveite esse momento, faça bastante questões, revisões, faça simulados, porque no dia da sua prova você vai estar mais forte, mais preparado e você vai cantar a vitória e no final assinar a sua posse, entrar em exercício e fazer uma festa em agradecimento ao Senhor. Então, meu guerreiro, como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, inscreva-se no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador, mais transformador de vidas, meus guerreiros e minhas guerreiras.
Deus é bom e ama você. Força e honra. Amém.